Olá, eu me chamo Juliana e descobri aos 29 anos que tenho câncer de mama. É isso mesmo. Ao longo dessa trajetória de tratamento, quero compartilhar aqui com vocês toda a minha experiência, vivência dentro e fora dos consultórios oncológicos e as minhas pesquisas baseadas na ciência em relação ao câncer de mama, tá? Quero deixar o espaço aberto para opiniões, perguntas, dúvidas, desabafos, que sirva de uma rede de apoio não só para mim, mas para que outras mulheres também, e que a minha história possa alcançar outras mulheres na tentativa do diagnóstico precoce e prevenção contra o câncer de mama. Então, se você tem algo a acrescentar, alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui, que o máximo que eu puder ajudar, irei estar compartilhando. Você, profissional da saúde, quiser acrescentar alguma informação a algo que eu esteja falando aqui ou correção, o espaço está aberto também. Parte 2 do segundo vídeo que eu postei, como eu descobri, agora irei falar dos sintomas. O meu câncer é um câncer receptor hormonal positivo. Depois eu venho me aprofundar nesses assuntos com vocês. Primeiro eu vou falar da série, de como eu descobri e da minha história, né, dentro do câncer de mama. Eu sentia uma coceira enorme nessa região da mama direita. Sim, uma coceira. Uma coceira que iniciou no final de fevereiro. E por muita coincidência, eu descobri que eu estava com escabiose, que é popularmente chamada de sarna humana. Isso foi em meados de 20 de março. Então, assim, começou uma coceira nessa região, uma coceira imensa, coçava muito, 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 muito mesmo. Mas, que depois ela foi se alastrando pelo corpo. E aí, em uma consulta no postinho, já tava com algumas feridas, né, porque a escabiose causa isso, né, fui diagnosticada com escabiose, fiz o tratamento, porém essa coceira ela não cessava nessa região da mama. Por um tempo eu pensei que poderia ser uma questão de hábito, né, por ficar tanto tempo coçando, poderia ser hábito, mas não cessou. Outro sintoma também que aparecia muito, era, além da coceira, era a região ficar muito dolorida. Muito, muito dolorida mesmo. Principalmente quando chegava perto, né, de menstruar, então a dor ficava ainda maior, principalmente na mama direita. E o cansaço. Mas o cansaço, eu achava que era por conta da maternidade, né? Eu tava com um bebê prematuro. Ele ainda é prematuro, né? Mas na época é muito pequeno. Então, assim, uma demanda muito alta, não tenho rede de apoio. Então, cuidando de casa, bebê em tempo integral. Então, assim, noite sem dormir. Então, eu achava que o meu cansaço, que tava cada vez ficando pior, era oriundo da minha rotina. Então, eu tive cansaço extremo, perda de peso também. Perdi peso muito rápido. Coceira na região do nódulo, que hoje é o tumor maligno invasivo. E também dor. Sentia muito, uma região muito dolorida. Quando o nódulo apareceu, ficou a ponto de ficar palpável, algumas vezes na semana a região ficava meio avermelhada e com o passar do tempo, eu sentia que ele estava crescendo, expandindo. Então a dor ficava, não era mais nenhuma dor, era uma dor de expansão, como se eu estivesse assim, ultrapassando alguma coisa, tentando forçar alguma camada da pele, tudo porque ele realmente é muito próximo à pele, o meu tumor invasivo. Ele passa, a forma de apalpar ele é muito, muito fácil. Então, os primeiros sintomas foram esses. Antes do nódulo ficar palpável, eu senti ele, foi o cansaço, coceira e dor. Depois que ele apareceu, que eu senti de forma palpável, continuou sendo dor, vermelhidão e também a coceira, que ela não cessa, ela coça muito. Depois do tratamento, ela cessou muito. Mas antes, né, eu fiquei sentindo essa coceira por muito, 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 muito tempo, tá? Então, esses foram os primeiros sintomas que eu senti. Porém, câncer de mama, isso não quer dizer que sejam os únicos. Existem vários. Existem aqueles tradicionais, né, que todo mundo, o SUS, as campanhas divulgam, que às vezes é secreção, nódulo, vermelhidão, ferida. Mas também pode existir somente a coceira, somente a dor. Principalmente em mulheres jovens, o que eu tenho percebido nas minhas pesquisas e acompanhando outras mulheres que estão com câncer de mama ainda mais novas do que eu, é que a predominância da dor e da coceira é bem maior, como primeiros sintomas, tá? No próximo vídeo falarei como foi feita a parte do diagnóstico, ok? Então fiquem comigo, continue assistindo, curta esse vídeo, deixe um comentário e no próximo vídeo eu vou falar como foi feito o processo do diagnóstico para vocês, para que possamos aprofundar ainda mais no assunto do câncer de mama, tá? Em mulheres jovens como eu.